Hello, hello, Renata. Meu inglês é ruim. Uma piada. Na, 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 na. Eu sei que você está pensando, isso foi desnecessário, e foi mesmo, mas eu quis fazer. Então vamos lá, gente, continuando a falar sobre o curso Família e Prosperidade. E não só sobre o curso, eu quero falar sobre isso. Trazer para você as minhas percepções, aquilo que funcionou comigo, que está funcionando com os meus clientes, que está funcionando com as minhas colegas também, que também são terapeutas, porque é tudo uma cura, né? É tudo uma egrégora que a gente está se formando. Existe agora essa percepção que está vindo de nos curarmos das nossas famílias, de entender que nós não somos vítima do que a nossa família foi. Tem uma passagem bíblica que fala algo bem bacana, é honrar pai e mãe. E isso é real. Continue com isso, honrar pai e mãe. Mas o que é honrar pai e mãe? É você estar com laços de amor e gratidão. Mas só. Laços de apego, não dá. Laços de servidão, laços de ressentimento, não dá. Então, eu quero aqui primeiro trazer para você um laço que ficou muito forte dentro da minha família, que foi um laço de ressentimento. E que bem recentemente, isso me veio à tona e eu pude me libertar disso. Que foi uma mágoa que ficou do meu pai por algumas escolhas não muito bem pensadas que ele teve na época, foi no ano de 2000. Se eu não me engano, eu tinha 11 ou 12 anos. Mas ele fez um investimento, foi ser candidato a vereador, e ele acabou perdendo. Só que ele não fez um cálculo bacana, ele não fez um planejamento muito bom. E nisso, o que aconteceu? Ele perdeu muito dinheiro. Então foi muito dinheiro mesmo. Então na época a gente tinha carro, o que pro padrão, então não era como hoje. No ano 2000 não era qualquer um, não era todo mundo que tinha carro. Então, nós tínhamos carro e precisou vender. A gente tinha apartamento em Goiânia, precisou vender. Estudávamos em escola particular e fomos para a escola pública. Foi o ano que a minha irmã ia fazer o aniversário de 15 anos. Então, assim, a gente estava há anos esperando por isso. E aquela empolgação, e não teve, não tinha como ter. Então, foi abrindo mão de muita coisa. Foi abrindo mão. E por muitos anos, mas foi por muitos anos, todos nós ressentíamos do meu pai. Gente, olha só que sacanagem. Jogar em cima de uma única pessoa uma escassez, uma sensação de escassez da família. Jogar em cima só do pai. Então era o meu pai, minha mãe, eu e minhas duas irmãs. Então ele levou toda essa responsabilidade, essa culpa, esse peso. Ele acabou carregando isso. Mas o que aconteceu? Aconteceu que logo depois eu repeti o padrão dele. Então, do mesmo jeito que ele teve um sonho, né? Ele quis ser vereador, então ele queria ajudar as pessoas, ele tinha o objetivo dele. E ele foi pensando, vai dar tudo certo, foi positivo, só que não planejou. Ele confundiu, na verdade ele não foi positivo, ele confundiu pensar positivo com ser irresponsável. Do mesmo jeito que ele fez isso, eu também fiz. Que foi quando eu comecei no marketing digital, igual eu já falei antes. Eu fui com tudo e aquela coisa, peguei todo o dinheiro que eu tinha, o dinheiro que dava para mim ter comprado um carro, coloquei lá e a coisa não fluiu. Mas a coisa não fluiu porque em algum dado momento eu não tinha energia para fazer a coisa fluir. Só que eu não tive consciência na época do que tinha acontecido. Foi porque eu determinei dentro de mim que eu não ia desistir, e a minha vontade foi de desistir, porque foi muito humilhante. Aí eu fui percebendo o que meu pai sentiu naquela época. Porque quando você pega um dinheiro, investe num negócio próprio, e você faz aquele alarde, faz aquela coisa, e a coisa não vira, a coisa não funciona, é uma sensação de humilhação muito grande, é um fracasso muito grande. Mas eu usei isso a meu favor. Eu falei assim, como isso pode me ajudar? O que eu tenho que aprender com isso? E com isso eu comecei a me limpar, eu comecei a me libertar dos padrões familiares, a ter que trabalhar
perdão de pai e mãe, perdão de pai principalmente, a internalizar essa história que aconteceu. Porque quando aconteceu essa história da gente ter perdido muito dinheiro, foi humilhante. Por quê? Porque a família em si, então nesse ponto, não foi só o meu pai, a família em si, a minha mãe também, não teve uma estrutura para reinterpretar a história. Porque quantas e quantas pessoas também, quantos homens e quantas mulheres também não perdem eleição para vereador e estão bem, e a família continua, mas a minha não, a minha desestruturou. Então não foi só o meu pai o responsável, houve uma responsabilidade ali também da minha mãe, e por máximo que eu fosse criança, se eu estava naquela família, se eu nasci naquela família, porque em algum ponto a minha energia também contribuiu com aquilo ali. Então jogar toda a culpa só no meu pai foi um comodismo muito grande de todas nós e que mais tarde somatizou em cada uma de nós. Houve uma somatização daí. E em mim houve essa questão de repetir o padrão, de pegar todo o meu dinheiro e pá, com tudo no investimento e não dá certo. É errado você investir em um sonho? Não. Mas é importante a gente ponderar, é importante a gente planejar. E se você não pondera, você não planeja, a coisa não dá certo, não é que não deu certo, é porque houve uma falha na interpretação. Que é o que aconteceu na minha família na época da eleição. Houve uma falha na interpretação. Se eles tivessem parado na época, ponderado, interpretado direito aquilo ali, talvez ele tivesse ganho a outra eleição. Quantos candidatos, não é isso que ocorre? Eles perdem 1, 2, 3 eleições, depois ganham. Por quê? Porque por máximo que ele perdeu uma, ele pode criar uma estratégia, ele criou um público, ele criou um nome ali. Então é uma carreira política. Então ele não houve uma não foi linear. Travamos aqui, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Não foi linear o que ele fez. Então, nesse ponto, eu já mudei o meu padrão. Eu já comecei a reinterpretar. Não, peraí, isso não é fracasso. É eu que estou interpretando como fracasso. Isso é resultado. E como eu posso aprender com esse resultado e fazer de novo? Qual postura eu posso ter? Entende? Me veio à consciência um padrão que não foi bom no passado, mas que eu não precisei ter que seguir ele para sempre. Eu não precisei desistir do meu sonho porque meu pai desistiu. Eu não precisei ficar me punindo como o meu pai inconscientemente se puniu. Eu pude seguir o meu próprio caminho. Eu pude escolher reinterpretar aquilo ali, aquela dor, e me libertar dessa energia, porque é uma energia muito forte, a energia da escassez, a energia da culpa, né? Porque com certeza ele ficou com sentimento de culpa, mas também ele precisa ser livre, né? Precisa ser liberto, porque ele não é a única alma envolvida naquela história. Então todo mundo tem uma responsabilidade, tem uma lição, e eu peguei a minha lição, e é isso que eu quero te convidar também. Pega a sua lição. Olha, que padrão é esse que você divide com a sua família? Que padrão é esse que a sua família vem tendo e rompe com ele? Começa a tomar consciência disso. E no curso Prosperidade, Família e Prosperidade vai te auxiliar nisso, para você se libertar desses padrões, ferramentas para você se desligar desses padrões de uma vez por toda. Então tem uma aula tanto para pai como para mãe, com o Theta Healing, com downloads muito poderosos, que você vai poder fazer quantas vezes quiser. Tem o exercício de EFT, que depois você vai poder refazer para a sua história, para o seu caso, mas que vai realmente te colocar no outro nível, no outro patamar, para que você tenha essa cura para você e para a sua família, tá ok? Então, beijo, gratidão. Se inscreva, porque vai ter mais vídeos ainda na sequência de Família e Prosperidade. E eu também te espero do outro lado, lá no curso. Gratidão!